Começando aí o nosso panorama, nós tivemos a sexta-feira de Páscoa, que acabou fechando os mercados na sexta-feira. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela toda. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento da tela. Eu acabei printando para a gente não perder muito tempo. Deixa eu pedir para o pessoal só liberar aqui para mim. Espera só um pouquinho, pessoal. Aí, foi. Perfeito. O que acontece, né? Na sexta-feira nós tivemos o payroll. O payroll, ele veio... O principal dado, né, que é de fato a geração de emprego negativo, 133 mil foi o anterior, a expectativa era mais 65 mil e veio 178 mil. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas veio 178 mil vagas criadas, tá? Obviamente mostrando uma força do mercado de trabalho americano. O ganho médio por hora trabalhada acabou ficando um pouquinho abaixo, né? Vamos dizer aí, praticamente em linha, né? Não tem um impacto tão grande no médio prazo para inflação, olhando especificamente para esse dado, né? Taxa de desemprego também se manteve, o salário médio por hora trabalhada também praticamente em linha e a taxa de desemprego também se manteve. Os PMIs na sexta, o do setor de serviços veio um pouquinho abaixo de 50, né? Para quem não sabe, acima de 50 mostra um território de expansão da atividade econômica e abaixo de retração. Mas está bem perto de 50, né? Eu também diria que foi em linha. E o PMI composto veio um pouco abaixo do esperado, abaixo do anterior, mas também dentro do território expansionista, então eu diria que é em linha. Esse payroll, ele mostra que a gente ainda tem um mercado de trabalho pujante nos Estados Unidos. O que, em tese, poderia impactar um pouco, vamos dizer assim, somar com a expectativa de inflação que a gente já está tendo por conta da guerra. Mas, talvez, num primeiro momento, né, quando a gente vê o petróleo tendo um impacto importante, né, isso possa trazer um alívio, né, um pouco maior em relação à atividade econômica, né? O que eu quero dizer? Apesar da guerra, apesar do petróleo um pouco mais alto, apesar disso impactar a inflação, a atividade econômica está se mantendo, tá? E aí os mercados hoje estão ainda levemente positivos, não que isso seja um direcional claro, mas, enfim, eu acho que não tem muita notícia ruim quando a gente olha para o payroll que veio na sexta-feira, tá? Então, eu diria que foi aí ok. Vamos ficar com ok, que é importante para a gente. E aí, a gente teve também, na sexta-feira, aqui no Brasil, a gente teve as taxas de juros um pouco mais negativas. O dólar fechou estável, 0,08, e o Ibov fechou também estável, 0,05. Nenhum direcional muito claro. E aí vamos para a questão da guerra, né? Eu separei aqui algumas informações para a gente comentar. O Trump, ele tinha falado na semana passada que tinha dado um prazo até amanhã para o Irã abrir o Estreito de Hormuz, e se não for aberto, ele ameaçou aí retalhar, matar, destruir, né? Enfim, fazer o diabo lá com eles. O mercado, de uma certa forma, talvez esteja dando um pouco de menos peso para essas falas do Trump, porque elas são muito grandes. Vamos até relembrar, pessoal, aquele discurso que ele deu na quinta-feira, né? O mercado, de uma certa forma, também estava esperando algo mais positivo, e ele veio exatamente com o oposto, falando sobre continuar os ataques, né? Eu acredito que o que fez ele vir um pouco mais agressivo foi aquela fala do presidente do Irã. Talvez ele tenha sentido um pouco de medo do Irã, né, de uma certa forma, e aí ele aproveitou a oportunidade para reforçar as ameaças para cima do Irã. E aí a gente está exatamente nesse momento, né, esperando para ver se realmente ele vai fazer os ataques que ele está prometendo nas estruturas
de energia do Irã, ou se vai ficar só na retórica e realmente acabar tendo algum tipo de desfecho diplomático. Mas assim, o nível de incerteza, ele está muito alto. Né? Não existe um lado claro, se você perguntar ou ler ou ver qualquer analista falando, não existe clareza em nenhuma posição. O mercado ele está completamente dividido, não sabe o que vai acontecer, porque o Trump ele tem exatamente essa característica, né? Ele não deixa nada absolutamente claro. E ele fala uma coisa de manhã e de tarde pode mudar tudo. Então o nível de incerteza está muito grande. Né? A gente vai falar aqui do panorama, mas não dá para você cravar que o que a gente vai comentar aqui vai se perpetuar durante o dia. A gente tem que se atentar aos fatos e ficar muito ligado ao que o Trump vai falar ou fazer, beleza? Bom, vamos começar falando de Ásia. Como vocês estão vendo aqui, a gente teve Xangai 1% de queda, Hang Seng 0,70 de queda, Nikkei e Kospi, não, minto. Xangai e Hang Seng que eu acabei de falar, eles não abriram durante a madrugada. O único que abriu foi o Nikkei e o Kospi. Nikkei 0,49 de alta e o Kospi 1,36 de alta. O S&P australiano também ainda não abriu. Então a gente só teve Nikkei e Kospi e fecharam levemente positivos. E aí a gente vai dar uma lida aqui sobre o que foi comentado em relação à Ásia, tá? Ó, bolsas asiáticas fecham mistas por cautela com a guerra. As bolsas asiáticas fecharam mistas entre a esperança de progresso na reabertura do Estreito de Hormuz e os persistentes riscos políticos, após Trump renovar as ameaças da ação militar contra o Irã, mantendo os mercados sensíveis às notícias e contribuindo para a elevada volatilidade. Estados Unidos, Irã e mediadores estariam negociando os termos de uma possível trégua de 45 dias. A Nikkei subiu 0,55, como a gente comentou, ampliando os ganhos da sessão anterior, mesmo com o Japão altamente vulnerável a interrupções no fornecimento. Outra exceção foi o Kospi, como eu falei aqui, 1,36, com bom desempenho no setor de semicondutores. Bom, quando a gente lê, a gente consegue ver o nível de incerteza que a gente tem em relação à direção, tanto para o dia quanto para a semana, né, em relação à guerra e assim por diante. Aí teve até uma nota aqui, ó, o Irã. Teherã recebeu a proposta, diz alto funcionário iraniano, mas acredita que os Estados Unidos não estão preparados para um cessar-fogo permanente. Segundo essa fonte, o Irã não reabrirá o Estreito de Hormuz em troca de um cessar-fogo temporário e não aceitará prazos ou pressões para tomar uma decisão. Isso foi 7h23 da manhã, tá? Fontes afirmam que as chances de se chegar a um acordo parcial nas próximas 48 horas são pequenas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã diz que o país retalhará ataques à sua infraestrutura e alvejará infraestruturas semelhantes dos Estados Unidos ou empresas relacionadas. Trump afirmou que os Estados Unidos atacarão as usinas de energia do Irã se o país não abrir o Estreito de Hormuz até a noite da terça-feira. Essa foi a ameaça que ele tinha feito na semana passada. Acordo possível até terça-feira, caso contrário, explodirei tudo. Quando a gente vê a probabilidade de acontecer um acordo, e essa probabilidade ela é pequena, isso vai contra o que a gente está vendo aqui em relação a esse leve alívio, né? Leve alívio que a gente está vendo aqui no mercado americano, eu vou chegar lá. Então, volta ao nível de incerteza, né? Não importa o que está agora, o que importa é a expectativa para os próximos pontos em relação à guerra, que tem feito totalmente o preço do mercado. E apesar de ser incerto esse futuro com os próximos passos, a probabilidade de ter algum tipo de notícia ou desfecho positivo, ela é pequena. Então a gente fica receoso de comprar, né? E mesmo se você vender por falta de certeza nos próximos passos, a gente também tem um pouco de receio de manter as posições em aberto, né? Mas a gente vai chegar lá. Quando a gente olha para a Europa nesse momento, não tivemos calendário econômico relevante e a Europa, ela está toda fechada, né? Não tivemos o calendário e ela também não está em aberto ainda por causa do feriado de Páscoa. Futuro das ações americanas, como a gente pode ver aqui,
todo no positivo. Eu vou até ver se a gente consegue mudar aqui para o S&P para ter uma amplitude maior em relação a todos os setores. Enquanto ele carrega, deixa eu ver aqui uma pergunta do Robson. Fernando, você acredita que o Irã também está defendendo interesses russos para que esses sejam aliviados nas suas sanções, aconteça um desfecho pior para a Ucrânia? Olha, defendendo um interesse russo, eu acho que não, porque no final das contas, cada país ele está muito mais preocupado com os seus próprios interesses, tá? Então, não acredito que o Irã está defendendo os interesses russos. O que eu acho é que, a depender da negociação, um país acaba se beneficiando um pouco do outro, né? Por exemplo, o Irã trazia um benefício muito grande para a China, né? Não que ela era a principal produtora, né, de petróleo para a China, mas ela tinha uma dependência de consumo por conta da China muito grande. Então, óbvio que uma coisa vai beneficiando a outra. E óbvio que também os preços que a China pagava em cima do petróleo iraniano era muito baixo, porque o Irã não tem um grande comércio que ele pode fazer por causa das sanções em relação ao seu petróleo. Então, eu acho que no meio dos países que estão buscando os seus próprios interesses, eles acabam tendo alguma correlação com interesses de outros países, mas que o Irã estaria defendendo os interesses russos, não. Eu não vejo isso como uma possibilidade, tá? A não ser que os interesses russos fossem os interesses iranianos bem correlacionados. Aí sim a gente... Tanto é que, pessoal, vocês pararam para pensar, né? Muitos falavam assim, mas quando acontecer a guerra, a Rússia e a China vão intervir para ajudar o Irã. Ninguém está intervindo para ajudar o Irã, né? Óbvio que tem uma declaração ali, outra aqui, uma vontade de que haja o acordo, porque por que a Rússia e a China querem que haja o acordo? Porque o Irã, de uma certa forma, faz parte do que em geopolítica é chamado do eixo das ditaduras. Então, numa correlação de força onde existem países que seus interesses vão contra os interesses ocidentais, e aí muito liderado, obviamente, pelos Estados Unidos, é como se ele estivesse fazendo parte do time deles. Então, a China e a Rússia têm, obviamente, interesse em que o Irã não seja muito prejudicado. Mas, por outro lado, não a ponto da China e da Rússia falar assim, não, você mexeu com um dos nossos, não vai ficar assim. Não, entendeu? Eles estão preocupados com o seu próprio umbigo. E aí, a não ser que o seu próprio umbigo seja impactado por conta de uma ação militar dos Estados Unidos, nada vai ser feito. Nada vai ser feito, tá? Mas voltando aqui, uma ótima pergunta, viu, Robson? Obrigado aí, pessoal. Se tiverem dúvidas, mandem que a gente esclarece aqui no detalhe. É importante a gente ter esse tipo de discussão, porque vai abrindo e expandindo mais o nosso raciocínio. Então, quando a gente olha para o mapa do S&P como um todo, majoritariamente está positivo, né? Alguns setores como financeiro, healthcare, né, que é de saúde, energia, estão mais negativos. Isso mostra um cenário um pouco mais positivo para bolsas, como a gente vê nesse momento Nasdaq 0,36 de alta, S&P 0,07, Dow Jones 0,12 de queda e Russell 0,09. Então, um cenário levemente positivo para bolsas. Aqui no Brasil, a gente tem nesse momento o dólar caindo 0,12 e a bolsa subindo 0,37, na mesma correlação aí que a gente vê no mercado americano. Mas é aquilo que eu comentei com vocês, né? Não tem um direcionamento muito claro. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho isso nos próximos ativos também. Aí, quando a gente olha para o dólar, né? O dólar frente a todas as moedas da cesta, ele cai, mas está dentro de uma estabilidade, né? 0,07 de queda. O dólar frente ao euro 0,24, frente ao iene 0,04, frente à libra 0,12, frente ao dólar canadense 0,19, frente à coroa sueca 0,59 e frente ao franco suíço 0,35 de queda. Obviamente o dólar um pouquinho mais fraco hoje, mas assim, 0,08 na sexta, qualquer loucura pode mudar, né? Qualquer fala, qualquer coisa pode mudar a direção desses ativos para positivo. Não tem nenhum jogo ganho nesse momento. O dólar frente aos emergentes, né?
Já falei do dólar aqui no Brasil. Peso mexicano caindo, o dólar caindo frente ao peso mexicano 0,41, frente ao dólar canadense 0,52, frente à lira turca está praticamente no 0 a 0. A rúpia indiana 0,30 subindo, né? O dólar subindo frente à rúpia indiana. Ao yuan chinês 0,06, frente ao rand sul-africano está caindo 0,80 e frente ao rublo russo caindo 1,43, também mostrando um direcionamento de um dólar mais fraco nesse momento. Os treasuries subindo um pouquinho, né? O de 2 anos 0,31, de 10 0,32 e o de 30 0,37, mas tudo para os treasuries praticamente dentro da estabilidade. Commodities, a gente tem o petróleo caindo nesse momento, o WTI 0,82 e o Brent 0,22. Vamos dar uma lida aqui sobre o que eles trouxeram referente ao petróleo. Petróleo recua em meio às notícias sobre proposta de cessar fogo. Os contratos futuros de petróleo operam em baixa nesta segunda-feira, em uma sessão volátil, em que as cotações da commodity chegaram a ser negociadas em torno dos $110 por barril. Os investidores acompanham o andamento das negociações entre Estados Unidos e Irã para o fim do conflito no Oriente Médio, segundo a Reuters. Os países receberam uma proposta de cessar-fogo imediato, elaborado pelo Paquistão, seguido por um acordo mais amplo. O plano inclui a previsão de reabertura do Estreito de Hormuz, que é o que os Estados Unidos está querendo desde do começo, né, em relação ao conflito, com um prazo de 15 a 20 dias. No final de semana, Donald Trump advertiu o Irã de que destruiria pontes e usinas de energia caso o país persa não reabrisse a rota marítima por onde trafegava cerca de 20% da produção de petróleo mundial. Então, como a gente falou, nesse momento o petróleo estável, mas longe da normalidade, né? E uma outra coisa que muito é comentado são os novos patamares de petróleo, né? Do preço do petróleo. Mesmo que nós tenhamos aí um acordo, fim da guerra, possivelmente o petróleo se acomode a um outro nível de patamar de preço, tá? Mais elevado do que estava pré-guerra. Então, isso é bem importante a gente entender, porque caso isso aconteça, obviamente tem um impacto direto em relação à inflação, porque se o petróleo vai se acomodar num outro patamar mais elevado, né, mesmo que seja mais baixo do que está hoje, obviamente o preço das coisas como um todo vão ficar um pouco mais elevados de forma contínua, né? Então o impacto na inflação ele pode ser mais persistente aí no longo prazo, caso isso se confirme. O ouro nesse momento subindo 0,42 e o minério de ferro, a gente não teve a cotação porque não abriu lá em Dalian, certo? Nesse momento o VIX está subindo 5,03, o que mostra que apesar desse pequeno alívio que a gente está vendo, o risco aí, né, a preocupação com o risco ainda está um pouco maior. E caso isso se confirme, baseado nessas incertezas que eu comentei aqui com vocês, a gente pode ter a continuidade de um cenário negativo também no decorrer do dia, né? Bom, agenda desta semana. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui tudo da semana pra gente, bonitinho, sem demorar. Ó, pro dia de hoje, né? A gente tem o PMI ISM às 11 horas. Aí tem o ISM não manufatura. Esses dois aqui são os mais importantes. Vai acontecer hoje às 11 horas da manhã. Então, essa é a agenda para o dia. Amanhã nós teremos PMIs no bloco europeu, PMI do Reino Unido e nos Estados Unidos, o ADP, mas esse ADP é o semanal, não tem tanta relevância. E pedidos de bens duráveis, que também não é um dado extremamente relevante, tá? Então amanhã a agenda é fraca nos Estados Unidos. Na quarta-feira, nós temos PMIs de novo no bloco europeu. E nos Estados Unidos, no período da manhã, só estoque de petróleo bruto.
E aí, já no período da tarde, a gente tem a ata do FONC. Aí, a depender do que eles tenham colocado aí na ata, a gente pode ver algum reflexo. E eu acredito que até possa dar algum tipo de direcionamento maior, considerando esse contexto inflacionário, né? Possivelmente inflacionário que a gente está vendo. Que é inflacionário, na verdade, não é possivelmente. Ele é inflacionário. Agora, o quanto ele é inflacionário, a gente pode acompanhar na ata do FONC aí. Acredito que nesse caso pode ter algum reflexo dentro dos mercados. Na quinta-feira, nos Estados Unidos, a gente tem às 9h30 o PCE. Para quem não sabe, o PCE é o principal dado de inflação a nível de importância para o Fed, tá? Porque ele expurga os itens mais voláteis ou dá um peso menor a eles, e aí isso faz com que seja mais assertiva a leitura para o PCE. Então, obviamente, muito importante o PCE na quinta-feira, lá nos Estados Unidos. E aí, a gente tem ainda na quinta-feira o PIB americano, tá? 9h30 também. Então, são dois dados muito relevantes. E aí tem índice de preço ao consumidor. Na China não é tão relevante, mas a gente vai acompanhar isso durante o panorama da sexta de manhã. E aí sim, sexta-feira de manhã, índice de preço ao consumidor. Também é importante, obviamente, a gente acompanhar e ver como que está essa leitura nos Estados Unidos. Então, é uma agenda que hoje vai ter dado importante, amanhã não, quarta, tarde, quinta e sexta. Então, é uma agenda cheia. É uma agenda cheia que muito provavelmente vai trazer aí oportunidades importantes para nós que estamos aqui todos os dias à frente da tela, tá? E aí, pessoal, queria trazer para vocês, agora 9h23, né? Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa aqui. Nilmar Kuhn, bom dia. César Meija, bom dia. Bom dia aí, pessoal. E aí, nenhuma dúvida, pessoal? Mandem aí suas dúvidas para a gente poder falar um pouquinho sobre esse cenário. Isso aqui é super importante a gente ter na cabeça montado, né? Ainda mais num dia tão incerto como hoje. É importante a gente criar esses cenários, essas possibilidades dentro desse contexto que a gente cria dentro da nossa cabeça para estar preparado em atuar caso algo se concretize em alguma direção, tá? O que eu queria comentar com vocês, bom, primeiro de tudo, vou falar um pouco do Diário do Trader. Para quem ainda não conhece, o Diário do Trader é a nossa plataforma de análise de performance, tá? O que você... a gente vai deixar... Nesse QR Code que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem escanear, tem direito a 30 dias gratuitos para utilizarem esses benefícios que eu vou comentar aqui para vocês. Tá? Então, se cadastrando, vocês conseguem conectar sua conta diretamente na B3. É uma funcionalidade muito importante. Então, isso é de extrema agilidade para a gente que não tem tempo de ficar todos os dias, né? Toda hora importando, né? E fazendo registros manuais, como muitas vezes acontecem. Aqui você consegue acompanhar no detalhe o raio-x da sua performance, tudo que você precisa entender da sua performance e de forma bem objetiva, o que você está errando, o que você está acertando. Você consegue criar suas análises personalizadas, então você consegue colocar lá por operação a estratégia que você utilizou, e aí depois verificar lá no raio-x da sua performance o quanto essa estratégia funciona, em que dia funciona, em que hora funciona melhor e assim por diante, e ainda receber tudo isso diretamente no panorama. Então, você consegue receber diariamente o seu panorama, diretamente no WhatsApp, você consegue ver todas essas informações e muito mais dentro do DT, né? Uma das análises que a gente tem é o painel de highlights. Você consegue ver se a sua correlação entre assertividade e relação de risco-retorno, ela está alinhada. A gente tem a nossa tabela de assertividade, e aí essa tabela mostra que, a depender da sua relação de risco-retorno, qual percentual de assertividade você precisa ter para ser rentável. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem um percentual de assertividade diferente do que a gente precisa para o nosso risco-retorno e fica batendo na tecla e nunca vai ganhar dinheiro, porque é uma questão matemática. Então, isso aqui abrange muito, abre os olhos muito do pessoal.
Tem análise de risco-retorno aí também extremamente importante para a gente ver por janela de horários, janela de semana, janela de dia. Como eu comentei, a integração diretamente com a B3. E a gente tem também um bônus para alguns planos, onde a gente consegue montar o plano de trade do trader, tá? De forma bem objetiva, baseado no que ele já atua, mas dentro da metodologia que a gente tem de informações do diário do trader, beleza? Bom, no nosso site, né, e até mesmo depois que vocês se cadastrarem, tem todos os traders que já utilizam a nossa ferramenta, que comentam aí sobre todos esses pontos, e enfim, acho que tem muita informação aqui que a gente pode trazer. E até eu falei nos meus stories também, falei hoje aqui no começo do nosso panorama, tem uma estatística, pessoal, que é o seguinte: entre 80% dos traders que atuam no mercado, o pior dia da semana, ele acontece na segunda-feira. E assim, é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque muito possivelmente você é exatamente esse trader. Vamos lá. 8 em cada 10 traders que a gente tem dentro da nossa plataforma perdem a maior quantidade de dinheiro na segunda-feira. Dia de fúria, não respeitar o risco-retorno das operações, atuar de forma extremamente irracional. Isso, em 80% dos traders, acontece na segunda-feira. E aí existem várias explicações para isso, né? Obviamente tem uma parte de individualização em relação aos motivos que isso realmente acontece, mas muitas vezes a gente que está num momento mais descansado vem com muita energia para o mercado, e às vezes o mercado não está nesse tom, por exemplo, como um dia de hoje, que muito possivelmente a gente pode ver, né, pelo menos estamos vendo um pouco mais parado por conta dessa incerteza. Não adianta a gente vir com tanta força, e mesmo se a gente vier, a gente tem que ter a capacidade de aceitar os limites. Então, essa é a primeira estatística que a gente tem da segunda-feira. Por isso, sugiro que todos tenham muita cautela, coloque os seus dados aqui no DT, verifica se esse é o seu caso, para que você consiga internalizar e atuar de maneira mais consciente em segundas-feiras, e muitas vezes nem atuar, porque se essa segunda-feira é o que está drenando o seu resultado do diário, do day trade, vale a pena você não atuar nesses dias. E um segundo ponto muito importante é a primeira hora de mercado aqui no mercado brasileiro. 80% dos traders, ou seja, 8 em cada 10 traders que a gente tem aqui dentro da nossa ferramenta, perdem dinheiro na primeira hora de mercado. Por, muitas vezes, não aceitarem os seus limites, ou por ainda não terem um operacional encaixado para atuar nesse momento do mercado. A gente sabe que pós a abertura do mercado americano, as coisas ficam muito mais claras, o mercado fica mais direcional, mesmo aqui após as 10 horas da manhã, onde o mercado brasileiro abre, a gente já começa a ter algum direcionamento um pouco mais claro, mas o trader ele, muitas vezes não consegue esperar. Ele quer lá, deu 9 horas da manhã, ele quer sair clicando. E essa atitude acaba drenando, tirando todo o resultado positivo que você conseguiu em outros momentos. Então, assim, fiquem com essa estatística na cabeça, coloquem os seus dados aqui dentro para terem certeza que esse é de fato o seu caso. Não importa o que você acha, isso aqui vai provar se você está certo ou se você está errado e mostrar de fato, com a realidade. E eu sei que muitas vezes a realidade é dura, né? A gente está lá achando uma coisa, a gente quer acreditar nisso, mas, cara, não tem nada de errado você ver que o seu operacional não encaixa a primeira hora de mercado. Você não é menos ou mais do que alguém porque você faz ou perde dinheiro na primeira hora. O que importa, a gente não está aqui para ter esse nível de orgulho. A gente está aqui para fazer dinheiro. Se não é a primeira hora, se a abertura não funciona no meu operacional, eu não vou atuar. Acabou. Entendeu? O que importa, a gente está aqui para fazer dinheiro. Aonde eu estou fazendo dinheiro? O DT consegue, de forma bem objetiva, mostrar isso para vocês e vocês pararem de insistir nos próprios erros, que é isso que acaba drenando o resultado do trader. E muitas vezes você já é um trader consistente, mas não consegue
identificar isso por conta da falta de informação que o trader normalmente tem, né? Só clicar não é a nossa profissão. Nossa profissão também é analisar o nosso resultado, identificar onde a gente está errando e buscar melhorar. Beleza?